Olá, eu sou o Duda Teixeira e esse é o podcast Latitude. Toda semana, sempre às terças-feiras, nós vamos estar aqui nesse espaço analisando e comentando as principais notícias do mundo. Esse programa é o nosso programa de estreia e nós vamos conversar sobre a visita do presidente eleito Lula a Sharm el-Sheikh, no Egito, onde ele vai participar da COP27, a 27ª Conferência das Partes da ONU, para falar sobre mudanças climáticas. Para comentar esse assunto, a gente convidou o Eduardo Viola, que está aqui comigo. Viola, seja bem-vindo. Obrigado. O Viola é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e ele é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Viola, se não me engano, você é sociólogo, não é isso? Cientista político, está nessa área de meio ambiente há umas 3 décadas? Um pouco mais de 3 décadas. Tá. E aí te peço só para você explicar um pouquinho o teu sotaque aqui para quem está ouvindo a gente. Claro, sim. Bom, eu acho que não é difícil detectar. Eu nasci em Buenos Aires e vivi na Argentina até os 26 anos, digamos, tá? E mudei para aqui e depois me estabeleci no Brasil. Você ficou um tempo na Universidade de Brasília, não foi isso? Fiquei na Universidade de Brasília, fiquei quase 30 anos. No Departamento de Relações Internacionais. Joia. Bom, o Lula já chegou em Sharm el-Sheikh, publicou até uma foto dele com a Marina Silva. A Marina Silva, pelo que eu aprendi, não perde uma COP, né? Ela está em todas. Uhum. Bom, enfim, é super conhecida no exterior e tudo mais. E a gente até publicou isso na Cruzoé. Esse evento está sendo quase que uma posse antecipada do Lula, porque o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não compareceu, não vai passar lá. O Bolsonaro, aliás, nunca pisou numa COP, né? Então, na prática, o Lula já está substituindo, né? Amanhã, quarta-feira, ele tem uma coletiva de imprensa, ele vai falar na área da ONU, né, sobre a questão das mudanças climáticas e tudo mais, e, enfim, já vai ser uma grande festa lá para receber o Lula. Bom, o título do nosso podcast é como que o Brasil pode se beneficiar da visita do Lula à COP27. Viola, então essa é a pergunta que eu te faço. A gente pode ganhar com essa presença do presidente eleito lá no Egito? Com certeza, porque isso começa a restabelecer a credibilidade internacional do Brasil na questão climática, tá? Ou seja, e por quê? Porque o governo Lula, primeiro e segundo, digamos, tá? Teve uma queda drástica do desmatamento na Amazônia, digamos, que projetada há mais de 2 anos chegou a mais de 80%. Certo? Foi um grande sucesso. Acho que quando ele pega o governo, o desmatamento está lá em cima, lá né? Em cima, e aí toma um susto. Claro. E aí toma uma série de medidas, né, para ir baixando, claro. e consegue, né? Exatamente. Então, depois de um primeiro período onde a inércia do período anterior vinha, digamos, e estava toda a parte de elaboração de planos, de criar os mecanismos operacionais dentro do Ministério do Meio Ambiente para o controle do desmatamento, depois de um período que dura mais ou menos 1 ano e meio, tá? Aí começa efetivamente a política de controle do desmatamento, que é uma política basicamente de monitoramento mais incisivo, tá? De implementação da lei e punição dos desmatadores, inclusive com todo o processo que depois se vai tornar famoso, que Bolsonaro vai eliminar, digamos, que é a destruição dos equipamentos, digamos, dos desmatadores ilegais, digamos, né? Porque na Amazônia, hoje, 95% do desmatamento é ilegal. Ou seja, na Amazônia, segundo o Código Florestal, toda propriedade tem que ter 80% de preservação. Só pode ser
convertido para agricultura ou para pecuária 20% da área, tá certo? Uhum. Mas depois de um plano de manejo que seja aprovado pelo IBAMA, ou seja, as condições do Brasil legais são das mais estritas do mundo. Não tem país que tenha isso em relação à Amazônia, tá? Em outros biomas é diferente. O que está na lei, É o né? que está na lei. Aí precisa colocar em prática. Exato. Por exemplo, isso estava na lei desde 1996 e só se colocou em prática em 2004. Tá. Agora, Viola, por que essa recuperação da credibilidade é importante? Que efeito prático que isso pode ter? Claro. Bom, primeiro é a principal razão pela qual Brasil se foi tornando pária no mundo, digamos, é a política ambiental, a política climática, a política em relação às questões indígenas, toda a questão, digamos, de ataque de Bolsonaro à democracia, tudo isso, né? Mas então a política ambiental e climática é uma das coisas, foi um retrocesso gigantesco e uma desmonte parcial dos órgãos de controle ambiental, digamos, tá certo? Então, o que acontece? Que Brasil, por que é tão importante a questão da Amazônia e, em geral, climática no Brasil? Porque a floresta amazônica, da qual Brasil tem 62%, tem soberania sobre 62%, os outros 38% são mais 8 países, digamos, incluído a Guiana Francesa, digamos, tá? Então, porque tem um estoque de carbono gigantesco, que equivale, as estimativas são mais ou menos isso, não são precisas, entre 10 a 15 anos de emissões globais de carbono. Ou seja, o estoque que tem lá, se liberado, se desmatado, digamos, tá certo? É um negócio que incendia o planeta, digamos. Quer dizer, esse conceito do estoque de carbono é porque quando a planta cresce, ela pega esse carbono que está na atmosfera, transforma isso em tronco, em galho, em folha e tudo mais. Sim. A hora que ela pega fogo, esse carbono volta para a atmosfera e pode levar, e aí leva ao aquecimento do planeta, da temperatura, né? Exatamente. São 17% das emissões de carbono do mundo vêm do desmatamento, no mundo, tá? Do qual Brasil é um país muito importante do desmatamento. O resto, 73% vem da queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Mas no Brasil é muito mais assim, a floresta fogo, muito mais do que usina termoelétrica. Claro, porque Brasil tem muitas energias renováveis. Né? Particularmente hidroelétrica, historicamente, depois biomassa, e nos últimos anos, grande expansão de eólica e, mais recentemente, de solar. Tá. Viola, agora, o Brasil recuperando a credibilidade, a gente vai conseguir ganhar algum dinheiro com isso? Te digo isso porque o Joaquim Leite, que é o ministro do Meio Ambiente, anunciou, acho que foi ontem, um pacto com a Indonésia, a República Democrática do Congo, dizendo, olha, esses 3 países acho que têm mais da metade das florestas tropicais do mundo, e pedindo investimentos. Ele tem esperança aí de que investidores privados possam pegar e ajudar financeiramente esses 3 países, porque eles estão mantendo a floresta, ainda tem muita floresta em pé. Você acha que isso é possível hoje? A gente pode ficar esperando esses investidores privados mandarem a transferência bancária para cá, ou precisa de realmente um outro cenário com uma outra credibilidade? Brasil, desses 3 países, é o que tem mais potencial de sequestrar carbono portanto, estabelecer um mercado nacional de carbono regulado para aproveitar-se do mercado global de carbono regulado que está em construção, onde tem o foco claramente na União Europeia, certo? Onde o preço da tonelada de carbono oscila entre 60 e 70 euros a tonelada de carbono. Então, Brasil tem um alto potencial. Quer dizer, uma empresa na Europa que planta, a gente deu aqui o exemplo do estoque de carbono, né? Planta várias árvores, ela consegue fixar esse carbono, e aí ela vende o crédito de carbono, que é 1 tonelada de carbono. Exato. Quem vai comprar esse crédito é quem polui. Aí uma petroleira da Itália compra de uma plantação na Espanha, né? Isso na Europa, entre esses países, acho que é o único mercado de carbono regulado no mundo que funciona bem.
esse. Tem subnacionais também, que, por exemplo, na Califórnia, no estado de Washington, em New York, estados de Nova Inglaterra, províncias canadenses, como British Columbia, Quebec, tá? Tem também mercados de carbono, mas não nacional. Tá? Então, o único mercado de carbono nacional, vale o paradoxo, porque é supranacional, digamos, o único que existe é o da União Europeia. E o preço da tonelada de carbono já é efetivo para reduzir emissões, ou seja, tá? Só que dentro da Europa, basicamente, porque $70, segundo os economistas, o preço da tonelada de carbono no mundo deveria ser em torno de $150 a tonelada para ter uma transição rápida, de carbonização rápida e profunda. E o único país que está nisso é a Suécia, porque a Suécia participa no mercado de carbono europeu e, além disso, tem um imposto ao carbono extra, que só tem a Suécia. Então, em total, dá $140 a tonelada. Agora, uma empresa brasileira que fixa o carbono da atmosfera, aqui por exemplo, com uma empresa de celulose. Celulose, que é o típico. Consegue vender esse crédito lá no mercado europeu? Para conseguir vender, tem que establecer a credibilidade de Brasil como um país que está contribuindo para mitigar a mudança climática. E isso que requer, primeiro, controlar o desmatamento, tá certo? E rapidamente controlar, e criar um mercado nacional de carbono regulado. Porque o que funciona no Brasil são mercados voluntários, simplesmente. São empresas brasileiras, algumas que compram de outras, digamos, tá certo? Ou podem algumas empresas vender nos Estados Unidos, digamos, tá certo? Que tipo celulose. Celulosa é o típico onde Brasil sequestra carbono significativamente, digamos, em termos de floresta plantada, digamos, tá? Então, nesse sentido, assim, para o mercado global de carbono é incipiente. Se terminou de negociar o ano passado na COP de Glasgow, tá certo? COP26, né? Então, o que acontece? Esse mercado ainda está começando a funcionar. Mas o que requer para que seja um mercado global de carbono? Ter vários mercados nacionais regulados de carbono, tá certo? Porque aí se estabelece, digamos, as duas pontas estão submetidas a cotas de emissão e a certificação do carbono sequestrado por um organismo certificador. Tá. Hoje no Brasil a gente tem esse organismo certificador que pode olhar e falar, não, realmente aqui você fixou uma tonelada de carbono. Não é um organismo público, são empresas, digamos, tem empresas no mundo que certificam e funciona muito mais no mercado voluntário. Já dentro da União Europeia é um organismo supranacional europeu público. E essas empresas que certificam carbono de forma independente, cada uma tem a sua metodologia, não? Ainda sim, mas não é muito diferente, digamos. Ou seja, de todas maneiras, as empresas certificadoras de carbono, logicamente, segundo o tempo que levam funcionando e demais, têm diferentes graus de credibilidade. Mas a credibilidade mais profunda é dada pela existência de órgãos certificadores nacionais. Agora, voltando à questão da credibilidade, quer dizer, eu acho que para o Brasil, para uma empresa brasileira poder pleitear essa coisa de vender no mercado europeu e tudo mais, a gente não pode estar numa situação com o desmatamento na Amazônia crescendo e um presidente que não vai à COP, certo? Claro. Quer dizer, a gente precisa ter alguém lá que dê as caras, né, que faça essa média com todos os outros líderes do mundo, e que mostre resultados, né? Quer dizer, é um primeiro passo para que depois a gente consiga fazer essas compensações todas com outros mercados. Mas o objetivo futuro da COP é ter um mercado global mesmo, quer dizer, que o Brasil, de repente, uma empresa brasileira venda para uma empresa japonesa, é isso? Sim, mais ou menos. O objetivo da COP é muita coisa, digamos. Esse é um dos itens para mitigar a mudança climática, mas o objetivo da COP, por exemplo, um objetivo fundamental das COPs é aumentar a ambição da contribuição nacional determinada de todos os países. Por exemplo, Brasil tem hoje uma contribuição nacional determinada um pouco menos ambiciosa do que prometeu em Paris. É um país que retrocediu.
Para dar um exemplo oposto, a União Europeia tinha em Paris um objetivo de redução de 30% das emissões com relação ao ano base 1990. Em Glasgow, o ano passado, passou a ser 55% de redução. Isso tem a ver com as descobertas dos estudos científicos que mostraram que assim, porque essas metas são voluntárias, né? Que cada país Sim, anuncia são voluntárias. O Acordo de Paris é juridicamente vinculante, mas a parte de metas quantitativas, não. Isso não é juridicamente vinculante. Ou seja, se não cumpre, não acontece nada. Só é um problema de reputação. Tá? Sim. E aí se percebeu que com as metas que foram fixadas por cada um dos países, a gente não consegue segurar. Não consegue, digamos. O mundo Exatamente. vai esquentar mesmo. Com as metas de Paris, supondo que se cumprissem todas, a trajetória é um aquecimento de 2,5 a 2,7 graus. Tá certo? Neste momento está a 1,2 graus. Tá. E aí uma pressão, né, que foi feita por todos os países para que tivesse metas mais ambiciosas. Não é todos os países, são alguns. É a União Europeia, basicamente, e o Reino Unido que pressiona para aumentar a ambição, porque ela é a que tem mais ambição, tá certo? Entendi. Estados Unidos com Biden também pressiona, tá certo? Mas a meta de Estados Unidos é menos ambiciosa que a da União Europeia. Por quê? A União Europeia mantém o critério original da Convenção de Rio de 92, o ano base de 1990. Entanto, Estados Unidos tem o ano base de 2005, tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, Estados Unidos hoje a meta é redução de 50% a 52% com relação ao ano base de 2005. Se fosse 1990, se tivesse respeitado o critério de Rio, como a União Europeia e o Reino Unido respeitaram, então a meta americana seria 42%. Tá. Agora, nesse ambiente que existe uma pressão para que todos os países coloquem metas mais ambiciosas, o Brasil foi na contramão. Foi na contramão, exatamente. Quer dizer, não é que a gente anunciou uma meta menos ambiciosa, mas teve uma mudança no cálculo. No cálculo, exatamente, porque o ano base de 2005, correções posteriores, porque medição de emissões do desmatamento é mais complexa a metodologia que emissões de queima de combustível fóssil, tá certo? Então, está havendo muito avanço científico sobre isso, e então, o que acontece? É normal isso, tá certo? O ano base, as emissões de Brasil no ano base aumentaram significativamente pelas novas, não porque é porque a medição se tornou muito mais precisa. Então, aumentou tipo 20% as emissões de 2005. Nesse caso, para manter, teria que ter aumentado 20% a contribuição nacional determinada. E, na verdade, em um primeiro momento, em dezembro de 2020, quando ainda estava Salles como ministro do Meio Ambiente, não aumentou nada. Depois, quando Biden foi eleito e demais, então o governo Bolsonaro começou a acomodar de algum modo com Biden. Então, finalmente, Brasil aumentou a meta, mas não todo o que deveria aumentar para ser igual a de 2015. Entendi. E, na verdade, está obrigado a ser mais ambicioso. Todos os países, cada 5 anos, têm que aumentar a ambição. Mesmo que seja um pouquinho. Entendi. Por exemplo, a União Europeia, isso nem era obrigada, aumentou a ambição este ano de 55% para 57%. O ano passado era 55%. Este ano declarou agora em Sharm el Sheikh 57%. Então existem países e blocos de países que estão anunciando agora. Está anunciando agora mais. Outro que não avança em meta é, por exemplo, a China. Tá certo. Tá. Agora, o Lula que vai estar lá, ele pode soprar uma metazinha assim para aumentar? Ele poderia, porque tem que, e isso seria bom. Claro que não teria valor legal, jurídico, isso só tem valor a partir de que seja presidente, digamos, tá certo? Mas se ele anunciar isso, olha, vai ser assim. Mas acho que isso não vai acontecer, digamos, tá certo? Mas nunca se sabe, digamos, tá certo? Então, mas o que Lula teria que fazer mesmo em janeiro, aumentar a meta brasileira. A ambição da meta brasileira. Mas porque vence algum prazo para anunciar? Não. É porque ele é o novo governo, toma posse. E então mostra isso é um momento claro de diferenciar-se do governo Bolsonaro. Entendi. E a gente
provavelmente vai ver muito isso em janeiro, né? Sim. Ele tomando várias medidas meio que Claro. para mostrar que ele É diferente. diferente, É como né? fez Biden quando assumiu a presidência, a primeira medida foi voltar ao Acordo de Paris. Agora, existia aí um boato, né, de que ele poderia anunciar já um ministro do meio ambiente, lá em Sharm el Sim. Sheikh, né? Que você acha aí? Você acha que você conhece a Marina, né? Marina, Claro, se você claro. acha que a chance é grande? Sim, a chance é grande de ela ser ministra do Meio Ambiente e a chance é significativa de ser anunciada em Sharm el Sheikh, mas só saberemos nos próximos 2 dias, digamos, tá certo? Agora, Viola, o que eu andei lendo é que, assim, dentro do PT existe o PT é muito refratário ao nome da Marina, Sim, porque claro. nos primeiros governos do Lula, teve uma briga grande, porque uma pressão muito grande para que o IBAMA autorizasse, né, aprovasse licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas e tudo mais. Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. Isso. E ela resistiu. Ela resistiu. Ela é considerada nos meios petistas como uma pessoa inflexível. Sim, né? sim, é considerada assim, e é mais, como ela hoje tem um prestígio gigantesco, o PT tem medo dela, porque eles dizem se ela assume o ministério é indemissível e vai ter um poder muito grande, porque ela rompeu com Lula em 2008, com Lula e com Dilma. Porque de algum modo Lula foi mais apoiando, é decir, na parte de desmatamento apoiava a Dilma, mas na parte de energia na parte do desmatamento apoiava a Marina, Lula, mas na parte de energia apoiava a Dilma. Agora, isso dele, se ele anuncia o nome dela como ministra do Meio Ambiente, isso tem uma força... Tem. É um negócio, uma medida de impacto, porque ela tem muito prestígio internacional, muito alto. E ela é da Amazônia. Ela nasceu e se criou na Amazônia. E foi ministra, já com muito sucesso, do controle do desmatamento. E ele já usou essa carta Marina antes, Já né? usou antes, porque ela foi a primeira ministra nomeada em fim de 2002, antes de assumir a presidência, quando Lula estava em Washington. Joia. Eu falei da questão lá do Congo, da Indonésia, que foi anunciada agora, e do Brasil, então esperar que investidores privados vão contribuir financeiramente com o Brasil, porque a gente está mantendo a floresta em pé. E aí chamaram isso já de OPEP da floresta, né? Quer dizer, um cartel, como os produtores de petróleo se juntaram para subir o preço do barril, que essa seria a OPEP da floresta, né? Mas você acha que essa medida, primeiro, teria um impacto realmente em redução do desmatamento, e você acha que esses investidores realmente mandariam dinheiro para cá, para o Congo e para a Indonésia com esse objetivo? Não, essa é uma medida muito mais de propaganda que efetiva, digamos. Basicamente porque o ponto-chave é que são 3 países muito diferentes. Tem a característica de ter um grande estoque de carbono em florestas tropicais, mas o status dos países... Brasil é um país de renda média alta, digamos, que já mostrou uma alta capacidade de controlar o desmatamento, tá certo? A Indonésia é um país um pouco mais pobre que Brasil, tá? E tem controlado um pouco o desmatamento, mas não na escala que Brasil fez durante o governo Lula. E Congo é praticamente um estado semifalido, digamos, tá certo? Ou seja, a capacidade de governar, digamos, é muito baixa. Então, o que acontece? Está aumentando, né, no Congo, né? O desmatamento está aumentando. O desmatamento está aumentando, tá? Então, o que acontece? Que são 3 países muito diferentes. E isso, chamar de OPEP da floresta é um negócio totalmente sem sentido. Primeiro porque é um negócio que precisamente é o oposto da OPEP, digamos, que é para reduzir emissões, tá certo? Mas a outra coisa importante é que, vamos dizer, não tem nenhum poder de cartel, como tem a OPEP, digamos, tá certo? Que seria um poder de cartel. O que você pode ter com esse anúncio, com essa... Poderia ser, digamos, uma maior cooperação entre esses países. E
e depois cooperação triangular, seria quadrangular, digamos, no sentido desses três, mais os doadores da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Mas, então, isso é aumentar a cooperação, tá certo? Isso pode acontecer, mas não é um poder de cartel, digamos. Tá? E o melhor caminho, imagino que seria realmente o mercado de carbono, né? Claro, claramente. E Congo está longe de um mercado de carbono. Indonésia também mais longe que Brasil. Tá, bom, aí eu queria, a gente tem uma particularidade nessa COP27, que o Brasil é o único país que tem mais de um stand, né? Sim. Isso eu só achei interessante da apuração, quer dizer, existe o stand do governo brasileiro, dizem que está vazio, que não tem quase nada, né? Existe o da sociedade civil, que toda hora acontece um monte de coisa, a Marina estava lá e tudo mais. E existe o dos governadores, né? Porque no stand do governo brasileiro praticamente não se fala da Amazônia, então os governadores de estados da Amazônia decidiram estar presentes, até porque eles têm já interesse. O ano passado também estiveram. E na COP de Madrid, nós tivemos 3 COP durante o governo Bolsonaro. Madrid 2019, na verdade era para ser em Brasília. Sim. E Bolsonaro, logo que foi eleito, pediu para Temer não abandonar a candidatura. Tá? Depois teve isso, então finalmente foi feita em Madrid, porque primeiro passou para Santiago de Chile, tá certo, de 2019, mas depois teve as grandes, digamos, turbulência social, que então foi para Madrid, que tinha condições de logo absorver, um mês antes da COP, um mês e meio antes. Então isso, assim, você tem essa COP, onde Brasil foi totalmente na retranca, junto con los gobiernos de Arabia Saudita, Rusia y Trump, el gobierno americano, porque ainda participaba, porque son 3, desde que se retiró, valor legal 3 años después, digamos, ¿está cierto? Entonces, teve bem na retranca. Em 2020 era para ser em Glasgow, mas não foi porque houve a pandemia. E em 2021, então foi. E aí, claro, aí mudou a posição do Brasil, tá certo? No sentido de que ele não era um sabotador da conferência, tá certo? Por quê? Porque aí não estava mais Trump. Sim. E esses governadores brasileiros que estão na COP27, eles também eles têm esse objetivo de conseguir fazer acordos direto com outros países. Com outros países, sim, isso eles têm, digamos, com certeza, digamos, particularmente o estado mais ativo nisso aí é Pará e Mato Grosso, tá certo? Embora, ao mesmo tempo, Pará é o estado que tem mais desmatamento na Amazônia, digamos, está disparado. Agora, o estado de Amazonas também aumentou muito o desmatamento nos últimos anos. Interessante você citar o desmatamento no Pará, porque o governador Helder Barbalho, do Pará, foi reeleito. É ele que convidou primeiro o Lula para ir para a COP27. Enfim, ele está por lá, e uma das principais coisas que ele mais pede é a retomada do plano de aceleração do crescimento, é o PAC que o Lula tinha, né, nos primeiros mandatos dele, e ele quer que o Lula faça isso de novo, e o Lula né, também está falando isso, né? A gente publicou na capa da Cruzoé uma capa falando da questão do meio ambiente, mas uma oposição entre a questão do PT mais desenvolvimentista, né, e essa nova agenda ambientalista que está mais preocupada com mudanças climáticas e tudo mais, né? Você acha que existe aí um jeito de conciliar essas coisas? Quando o Helder Barbalho pede a retomada do PAC, isso pode ir contra os interesses aí dos ambientalistas? Ou você acha que dá para conciliar tudo ou não? Dá, sem dúvida, digamos, no agregado dá para conciliar, inclusive porque a história do mundo dos últimos 20 anos é isso, digamos, você tem todo um processo de novas tecnologias, digamos, que são menos carbono intensivos, digamos, que claramente, então e como coisas novas que são fundamentais agora, que vem a eletrificação dos transportes e da economia em geral e o veículo elétrico, que para ser de decarbonização tem que ser de energias renováveis, digamos, tá certo? E não de
se você produz eletricidade com termoelétrica a carbono, é a mesma coisa, digamos, que um motor de combustão interna. Mas se você produz eletricidade com energia hidroelétrica, de biomassa, solar e eólica, você está decarbonizando o sistema de transporte, digamos, e a economia em geral. Tá? Então, o que te poderia dizer? Obras de infraestrutura, tá certo? Elas têm que ser feitas com um critério claramente de, primeiro, resiliência em relação aos extremos climáticos, porque nós já vivemos nos extremos climáticos. Então, não é a mesma coisa, uma rodovia tem que ser feita mais resiliente, mais preparada para extremos de secas, alagamentos, inundações, precipitações e demais, tá certo? Ao mesmo tempo, a outra coisa que é decisiva é controlar o impacto em torno da obra, que essa é uma das coisas que o Brasil não tem sido bem sucedido em geral. Quando você tem uma nova obra, você tem toda uma população que vai trabalhar e depois se estabelece lá e desmata tudo, digamos. Tá? Por isso que as estradas na Amazônia são um vector de desmatamento, digamos, tá certo? Porque, claro que é ilegal esse desmatamento, tá certo? Mas que o Estado brasileiro teve durante o primeiro governo Lula, mas depois não teve. Viola, mas só para entender, voltando à questão do Helder Barbalho, qual que é a responsabilidade que ele tem com o aumento do desmatamento? Ou isso tem mais a ver com o enfraquecimento aí dos órgãos de controle federais? Sim, olha, tem as duas coisas. De um lado, tem responsabilidade do governo federal e de um presidente que estimula o desmatamento, digamos, tá certo? Isso com certeza. Mas, de outro lado, tem também uma responsabilidade de qual é o poder, o peso, o orçamento que o governo do estado de Pará dá aos órgãos ambientais estaduais, porque tem os estaduais e o federal. Na Amazônia, o federal é muito forte, digamos, tá certo? Comparado com São Paulo, onde o fundamental é os órgãos estaduais de controle ambiental, digamos. Tá? Mas então lá tem uma responsabilidade também de Barbalho. Tá? E depois porque tem interesses desmatadores, ou inclusive de ilícitos na Amazônia, estão representados significativamente nas assembleias legislativas dos estados amazônicos. Viola, eu tô vendo que você está respondendo tudo, eu estou perguntando, mas pode perguntar tranquilo, claro. Mas o que você achou desse monte de empresário? Isso foi uma coisa até que o Joaquim Leite falou, um monte de empresário ambientalista e chefe de governo indo para Sharm el-Sheikh de jatinho privado, né? Sim. Bom, não é... Eu diria o seguinte, isso... O jatinho privado emite muito mais que um avião de carreira. Esse é um primeiro ponto. Então, se fossem bem consequentes, não iriam em jatinho, digamos, iriam em avião de carreira, digamos. O que é mais complicado é o negócio de Lula ter ido no avião de um empresário, digamos, tá certo? Sim. Porque, então, isso cria, digamos, uma promiscuidade que não é correta de ter. O ideal teria sido que Lula tivesse ido num avião de carreira, porque não pode ir num avião do Estado, porque não é presidente ainda, e Bolsonaro não facilitaria nunca isso. E tem condições, né, de pegar o dinheiro aí do fundo partidário, não sei o quê, e de primeira classe. E poderia, claro, né? Tranquilamente. Sim. Tem o fundo partidário gigantesco. Sim. Viola, parando agora, deixando de falar da COP e falando da Copa, que vai começar daqui a pouco também, você tem algum palpite? Você como argentino brasileiro? Não, olha, eu de fato não tenho, porque não tenho, meu conhecimento de futebol é muito limitado. Eu só assisto a semifinal, as finais da Copa do Mundo, mas eu não, minha ligação com o futebol foi muito forte quando eu era adolescente. Eu era torcedor de River Plate. Tá? Mas depois eu me afastei bastante, então não tenho palpites, posso te dar palpites sobre muita coisa, mas não sobre a Copa. Então a gente está igual nessa situação, porque eu também não sei nada de futebol, tá? Viola, é isso, super obrigado aí pela sua participação, esclareceu muita coisa. Então esse foi o nosso primeiro podcast Latitude. Todas as terças-feiras vamos comentar e analisar aqui os fatos do mundo. Sempre às 21h que o podcast vai estar disponível. Obrigado e até mais. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Sucesso para o programa.
Obrigado.